Olá, pessoal, tudo bem? Uma coisa muito legal que eu queria contar pra vocês. Eu tenho duas paixões: dança do ventre e a minha conexão com tarô, baralho cigano. E tem muita conexão esses dois temas. E aí eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Os créditos são da minha mentora Radara Rocha, tá? Então, o que que acontece, gente? Fazendo as pesquisas, né? Tem muita coisa que ela me ensinou, mas para resumir, eu vou falar umas coisas muito interessantes. Se a gente for avaliar, nós mulheres, a gente vai se perdendo no meio do caminho. Eu trabalhei numa empresa que muitas mulheres começaram a ter problema para engravidar. E a psicóloga atendimento na empresa era amiga minha, era espiritualista também, então a gente trocava muita figurinha. E ela falou assim, Sandra, a maioria dessas pessoas, elas abraçaram a responsabilidade masculina. Todos nós temos energia masculina, feminina, só que o perfil dessas mulheres era bancar a casa sozinha, trabalhar igual uma condenada e não tinha um equilíbrio, né? É uma troca, a relação tem que ser os dois se completando com as suas diferenças para um propósito comum. Então, a evolução, todos têm que evoluir, né? De uma maior parte, por exemplo, às vezes a mulher mais, o homem menos, mas sair do lugar. E essas mulheres começaram a ter um perfil masculino e com vários problemas de saúde, e ela trouxe uma proposta na empresa que eu achei o máximo, só as mulheres iam participar, que era uma palestra sobre as deusas, e ela chamou uma terapeuta que levou o baralho das deusas. Foi muito legal. E fez muita diferença, né? Aí as mulheres começaram a se conectar mais com o poder feminino, e a dança do ventre faz muito isso. E aí tem várias coisas históricas. Então, uma coisa que eu achei muito legal nessa experiência, que a Radara falou assim para mim, Sandra, a gente escolhe um nome porque a gente tem tanto problema lá fora e aqui é para você se conectar com uma nova persona, né? E eu achei isso o máximo. E eu lembrei desse fator da empresa. Eu falei, nossa, eu vou colocar uma personalidade mais feminina, né, nesse momento tão legal. E aí eu até escolhi o meu nome Jalila. Ela falou assim: escolhe uma coisa que é legal, alguma coisa que falta pra gente potencializar. Eu sou pequenininha. Aí eu falei, Jalila, grande, a nobre. É um nome árabe, que também de muito respeito. Então, assim, é muito legal, eu tô dividindo essas práticas, porque às vezes você fala assim, eu não tenho condição de fazer dança do ventre, né? Mas você vai se conectando com algumas dicas, né? Eu vou escolher um nome, né, para me conectar, uma persona, para quando eu quiser sentir que eu não tô com problema, né? É o que eu falo, o arquétipo. Eu falo muito nesse canal de arquétipo. Então a gente trabalha símbolos para potencializar coisas boas que esse símbolo emite. E os nomes, né, que ela me passou, que eu pesquisei, também é um arquétipo, que ele acaba potencializando algo que você deseja. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Então, tem muita conexão a dança do ventre. Eu tive uma visão de vidas passadas antes de iniciar a dança do ventre com esse processo. Então, eu sempre, desde pequena, eu já contei história para vocês que eu tiro tarô desde os 12 anos. Tive experiência com tarô egípcio quando criança, começou assim até a potencializar algumas sombras. Então, quando criança, vou fazer um resuminho. A minha mãe mandou escolher um brinquedinho numa revista Tupperware de uma vizinha e eu vi o tarô, achei que era um brinquedo e não era. E aí eu comecei a agir como se tivesse um brinquedo, eu não me pegava manual. E aí eu atirei pro meu pai, foi a primeira pessoa que eu tirei o tarô. E ele falou assim: eu quero saber se a firma vai fechar. E ele não acreditou de início. Eu falei: pai, vai fechar, se prepara, vai fechar. E ele não acreditou e fechou. E aí meu pai deu um tarô egípcio, aí vem uma conexão, só que esse tarô é muito forte, porque a gente começou a ver vulto, começou a ter mais experiências sobrenaturais lá em casa. Eu tenho uma irmã que é muito médium, a Selma,
Só que aí minha mãe queimou, chamou o padre, olha, eu chego a rir quando lembro dessas coisas. Eu amava aquele tarô. E depois eu tive uma vivência, eu tive uma gravidez que eu acabei, tinha que ser gêmeos e um bebê não desenvolveu. E eu fui num centro espiritualista, o Arca Ramatice, recomendo para todo mundo. E num atendimento eu tive uma visão do que aconteceu. Então, em vidas passadas, eu era conectada ao Egito e eu entreguei um filho meu, um bebê, para um mago em troca de poder. E esse espírito, essa energia, me assombrava. Então, quando eu fui trabalhar a questão, né, de liberar a dor, né, desse filho não ter desenvolvido, aí eu comecei a ter a visão que o mago me cobrava esse bebê, mas, né, esse espírito do meu filho foi, como é que eu vou dizer, recolhido por uma mulher cigana, uma energia amarela, coisa mais linda. Ela ajudou meu filho para que não caísse nas energias erradas desse mago. Então, assim, aí eu tive vivência, né? Eu queria ser uma sacerdotisa muito poderosa. E aí hoje, né, eu trabalho em troca, né, dessa energia, né, de ego. Hoje eu trabalho essa energia para ajudar as pessoas. Então é muito interessante, tudo está conectado. Então eu vou começar uma série falando de tarô e dança do ventre, as conexões desse povo cigano com a dança, que a Radara me deu um start de coisas que eu não sabia e eu comecei a pesquisar. E eu espero que você goste também.